Bem, pessoal, boa noite a todos. Até por uma questão de compromisso com o horário previamente programado, nós vamos dar sequência, tá, ao nosso Warm-Up Golden de hoje, que traz um tema muito especial. Bem, pessoal, boa noite a todos. Um tema que hoje ele é muito presente nas organizações e tem tido um foco grande, até por conta do impacto e da importância que ele gera para as instituições. E lógico que na medida em que outras pessoas forem sendo notificados aqui pela live e na medida que forem entrando juntamente conosco, e os comentários estão abertos para que sejam feitas as perguntas. Então, esse Warm-Up Golden, ele traz uma temática extremamente relevante nos dias atuais, principalmente como outrora nós comentamos que em voga existe a importância do departamento de compras ou da área de SCM, de Supply Chain Management, que repousa sobre essas ações, ou melhor dizendo, sobre o desempenho. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso warm-up, ele visa, de fato, trazer sempre algum tema relevante para que a gente possa compartilhar o conhecimento que a gente acaba, nas melhores escolas, frequentando, consiga compartilhar com vocês e, de alguma forma, para que a gente consiga gerar valor para as instituições. Então, nós trouxemos aqui um tema importantíssimo, muito presente para as instituições, que é exatamente que envolve a área de compras. E nós percebemos ao longo desse tempo, e até pelas nossas viagens, Brasil afora, que as áreas de compras elas estão se formatando ou reformatando de uma maneira diferente de fazerem os seus ressuprimentos e as suas reposições de estoque. Nós percebemos que não é mais utilizado, ou a parte do cronograma de compras, quando ele não é abandonado pelas organizações, às vezes ele é adotado, só que nessa adoção dele, o que ocorre que você tem prazos extremamente longos que, pelo menos, a gente conhece como o LTTC. Então, muitas das vezes, o tempo entre uma requisição que ela é concebida até a internação da nota fiscal, nós percebemos que muitas vezes você tem um hiato de 35 dias, de 45 dias, evidentemente que depende muito da região em que você que está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, esteja. Mas a região norte, por exemplo, é uma região que ela é desprivilegiada, principalmente por conta da logística. Então, significa que a maior parte dos insumos que são adquiridos por lá e, consequentemente, devem ser enviados por lá, existe uma dificuldade de logística muito grande. Com isso, o aumento do LTE, que é o Lead Time de entrega, ele é enorme. Numa praça, por exemplo, como São Paulo, quem está mais ali nessa região do sul, sudeste, praticamente leva-se em torno ali de 7 dias, e vou falar aqui muito mais específico e um pouco voltado para a área da saúde, hospitais, clínicas, leva em torno ali de uns 7 dias no máximo, 5 dias, dependendo muito de que região esteja. Mas você faz uma aquisição numa praça, por exemplo, como Manaus, o transit time de uma carga, por exemplo, de soro, leva-se em torno ali de 30 a 35 dias. Então, percebe-se que há um hiato, né, que, dependendo da região onde as organizações elas estejam, isso impacta muito
não só no tempo de chegada do produto ou dos insumos, mas como também o volume de compras ele é muito maior. Então, quanto maior o volume de compras, evidentemente que você acaba gerando isso uma dívida, e aí eu faço sempre esse adendo nas minhas aulas e nos meus exercícios em sala de aula com os alunos. A gente sempre faz um link muito com a parte contábil, né? Então, há uma preocupação extremamente exagerada, e em alguns pontos essa preocupação ela é exacerbada, e com isso esquece que estoque, na verdade, ele fica segregado numa conta do ativo, no balanço patrimonial, e que ele é gerado, e a fonte dessa aplicação, quem financia essa aplicação, são exatamente os fornecedores. Então, deveria-se também olhar ali a conta do passivo chamado fornecedores a pagar. Então, quanto maior é o meu tempo de logística, significa que a minha compra ela vai ser bem maior também, e uma compra mais volumosa, mais avultosa, significa que eu vou ter ali uma dívida ou um valor maior na minha conta fornecedores a pagar. Percebemos, então, que ao longo de todo esse tempo, como eu disse, as empresas ou elas estão abandonando o calendário ou o cronograma de compras ou de suprimentos, dependendo da região onde você está nos assistindo. Esse abandono torna-se com que as compras elas possam ter uma periodicidade maior. A questão é que pode parecer que você está fazendo uma economicidade ou você está minimizando um pouco o desembolso. Só que toda aquisição, independentemente de qual segmento, ela é uma aquisição estratégica, porque ela conversa com a estratégia da empresa. Então, quando há esse abandono do cronograma do calendário de compras, significa, então, que o comprador ele vai ter que ter um tempo e uma disposição e uma disponibilidade muito maior de ficar fazendo compras recorrentes do que fazer compras de maneira mais inteligente. As empresas que não estão abandonando o calendário, mas que ainda trabalham com o calendário, já vão na polarização, sempre do que eu falo, do outro problema que as empresas, a gente detecta nelas, que é o que também? Muitas vezes você tem um tempo de reposição muito alto. Então, ou seja, nem 8, nem 80. É necessário que haja ali um equilíbrio e que a aquisição das empresas sejam aquisições que, de fato, possam ser ou serem de maneira mais inteligente, mais racionais, e que haja o entendimento e a compreensão que o Compras ele não está ali só para executar a aquisição, né? Mas ele está ali, de fato, para compor, contribuir para a geração de valor para uma organização. Então, eu percebo isso de uma maneira muito frequente, acompanhando seja pelo LinkedIn, acompanhando seja pelo Instagram, que de fato há uma certa pecha que é colocado no departamento de compras e nos compradores, como se eles estivessem ali somente para comprar. E, na verdade, ele está ali para poder contribuir para o crescimento em linha corrente de uma instituição. Então, precisa-se ser levado em consideração não somente a temática de preço, mas precisa ser levado em consideração a temática do tempo de entrega, mas principalmente da necessidade da aquisição naquele momento para aquela instituição. Além da necessidade, também da quantidade. Então, compras não é algo que é feito pelo sentimento, mas ela deve ser algo extremamente racional. Então, para esse Warm Up Golden, eu quero apresentar a vocês uma ferramenta
que ela conversa e faz parte de um arsenal da área de finanças corporativas, porque, afinal, todas as instituições, embora não sejam privadas, embora elas possam ser mistas, embora elas possam serem ali públicas ou quiçá até filantrópicas, mas é necessário que haja uma harmonia e um casamento entre recebimentos e pagamentos, receitas e gastos. Então, isso precisa ser feito de uma forma equilibrada e o departamento de compras e a área de suprimentos detém uma importância extremamente alta, principalmente nos resultados que envolvem a parte de gastos de uma instituição. Então, eu quero contribuir hoje com essa comunidade, que é uma comunidade grande, uma comunidade enorme, uma comunidade que está presente em todas as organizações. Não existe organização que não tenha alguém que realize aquisição, organizações que tenham alguém que realize aquisição, mas que ainda não formou, ainda não estruturou um departamento de compras, uma área de suprimentos. É imprescindível que você possa pensar nisso e trabalhar nisso, haja vista novamente pelo impacto e pela importância que o departamento de compras, o setor de compras, ele tem para uma organização. Então, hoje eu quero apresentar a vocês aqui uma matriz, que é chamada matriz de Kraussky. Ela é uma ferramenta estratégica para finanças corporativas. E hoje eu sempre procuro, exatamente nas aulas e nas lives ou podcast que nós participamos, eu sempre procuro ali deixar de forma muito clara que hoje nós vivemos uma banalização muito grande de muitas palavras, de várias palavras, várias terminologias. E uma delas é a banalização da palavra estratégia. Hoje, qualquer pessoa tem falado que é estratégico, que tudo é estratégia, e isso é algo que, como professor, como estrategista e como consultor de estratégia de gestão, isso me causa muita preocupação, porque as pessoas não sabem, muitas das vezes, o que significa a palavra estratégia. Né? Como muitas vezes eu vejo ali pessoas dizendo, olha, não, mas o compras tem que ser um compras estratégico. Na verdade, todo compras de uma empresa, ele é um compras estratégico. Ele é um compras que contribui exatamente para a geração de valor de uma instituição, a criação de valor sustentável. Não estamos falando somente de lucro, mas nós estamos falando principalmente da importância de uma organização se manter de pé, se manter em pé. Então, o departamento de compras, ele traz e proporciona um impacto diretamente nas demonstrações financeiras de uma instituição, na DRE, como é que a gente pode sustentar isso para que vocês possam entender e a gente entrar, de fato, exatamente na questão da matriz. Mas um departamento de compras, tudo aquilo que ele adquire, né, ele adquire não somente porque alguém pediu para comprar, mas porque foi startada uma necessidade de aquisição. Se essa necessidade de aquisição ela foi gerada, significa que há consumo ou que haverá consumo num período para frente ou que houve consumo. O fato é que, em qualquer que seja o tempo aplicado nesse verbo haver, de que há, houve ou haverá, o fato é que a palavra consumo ela vai exatamente ser alocada na DRE lá no CPV, ou no custo da prestação de serviço, ou no custo de mercadoria vendida, ou no custo do produto vendido. Então, veja só, tudo aquilo que é adquirido, que é estocado e que tem a sua saída para o consumo
ou para a fabricação, ou para a transformação, o que ocorre ali? Ocorre, de fato, que aquela saída ela vai ser considerada no CPV, CPS ou CMV, né? Vai estar lá exatamente atrelado na parte de custo. Então, olha como a área de compras, o departamento de compras e a área de suprimentos, elas conversam diretamente com as demonstrações financeiras. Um outro ponto, né? E no fluxo de caixa? Empresas que, por exemplo, o departamento de compras executam muitas negociações à vista, muitas das vezes olhando somente desconto ou não olhando desconto, o que acontece? As compras à vista, dentro de um período em que ela é negociada, elas impactam diretamente no caixa. E o caixa, os meus recebimentos, eles precisam ser maiores do que os meus pagamentos. Essa conta, quando ela fica positiva, quando o meu recebimento é maior do que o meu pagamento, significa que a minha geração de caixa ela foi superavitária. Então, quando eu compro muito à vista, olhando somente para o desconto, e aquela instituição ela passa a ter ali uma certa dificuldade de caixa, será se naquele momento mesmo aquela instituição ela carece de preço, né? Ou ela carece de prazo? Ou eu consigo conjugar os dois? Um outro ponto que a área, o departamento de compras e a área de suprimentos, elas influenciam diretamente numa outra demonstração financeira chamada balanço patrimonial ou balancete de verificação. Então, aquilo que não afeta diretamente ao caixa, ou até o que afeta, porque o DFC, ele vai aparecer, ele vai ser evidenciado lá numa conta caixa, no balanço patrimonial, no balancete de verificação, como uma conta caixa, lá na parte disponível. Mas aquilo que é a prazo, ele vai para a conta fornecedores a pagar. E o saldo daquele estoque, né, que fica posterior às saídas para consumo, ele ficará alocado no ativo, numa conta chamada estoques. Então, percebam que muito do que se é ventilado por aí, e eu vejo que isso é algo que me preocupa muito, né? Um pouco dessa construção de narrativas que se fazem para que deem uma notoriedade ou um protagonismo para quem já tem esse protagonismo. O que falta realmente, de fato, é que os empresários, os diretores, os executivos, eles passem a enxergar, de fato, um departamento de compras, não que ele tem que ser estratégico, mas que ele é estratégico e ele contribui, seja positivamente ou negativamente, para qualquer instituição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com toda essa banalização que a gente vem vendo de várias palavras, e que eu sempre falo, são muitas das vezes pessoas que estão vendendo pastel de vento, não é? Vendendo possíveis soluções, sendo que muitas das vezes essa solução ela está dentro de casa, o que falta realmente somente é a aplicação de uma das coisas que eu também gosto muito de evocar aqui, é o faiolismo, né? Onde dentro dos 14 princípios de Fayol é falado sobre a divisão de trabalho, de tarefas, e a autonomia e a responsabilidade que as áreas, os departamentos, os gestores, eles precisam ter. Então, precisamos tomar muito cuidado, isso é uma coisa que me preocupa muito. A intenção nossa, de fato, é trazer a vocês não somente soluções, como tem sido muito dito e vendido por aí, mas a nossa intenção inclusive, também compartilhar com vocês as bases acadêmicas que existem, que são frutos de pesquisa e que devem haver uma orquestração com a prática, com a área executiva. Então, a matriz de Kraussky, ela é uma ferramenta
de estratégica para finanças corporativas. Então, eu vou agora compartilhar o material. Eu não sei se quem está acompanhando conosco aqui tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição, mas eu estou com acesso ao chat aqui. Você pode fazer a sua pergunta, ou seu questionamento, ou até a sua discordância, tá? No sentido de que a gente consiga esclarecer, tá bem? Então, eu vou agora projetar aqui a mudança, a apresentação, ok? Vou compartilhar a tela agora. Não sei quantos ouviram falar da matriz de Krauske. Espero que todos estejam visualizando bem. Bem, a matriz de Krauske, ela é uma ferramenta que, quando a gente fala sobre e adiciona que ela é uma ferramenta estratégica, o que eu quero deixar evidente, de fato, é que ela contribui para essa estratégia. E uma das frases que eu vejo que faz mais sentido no tocante a essa parte de estratégia é que a estratégia, ela segue o dinheiro. E a estrutura deve seguir a estratégia. Então, a ferramenta de Krauske, ela é uma ferramenta que ela tem um poder e um impacto extremamente importante para a área de compras, para a gestão de compras, para a gestão de suprimentos. E a matriz de Krauske, nas grandes organizações, ela é amplamente utilizada exatamente por conta de que essas áreas, elas enxergam, ou essas organizações, melhor dizendo, elas enxergam de uma maneira muito específica que a área de compras, a gestão de compras, ou a gestão de suprimentos, ela tem, de fato, esse impacto financeiro. Então, qual é um dos propósitos e uma das teorias de finanças corporativas, uma das bases? É exatamente a gestão do recurso. É a alocação da maneira mais racional, é trabalhar no crescimento do recurso financeiro aplicado, mas é também de gerenciamento de risco. Então, a matriz de Krauske, ela acaba fornecendo para a gente um chamado framework, muito parecido ali com o que a gente vê, ou pelo menos eu me refiro com relação à estrutura de uma matriz de SWOT. E essa matriz de Krauske, ela trabalha na classificação dos itens que são adquiridos por uma organização. Então, o que acontece? Lembra do que nós falamos agora há pouco? Há um abandono de algumas organizações que estão desprezando um calendário de compras, estão desprezando uma compra programada. Essa compra passa a ser uma compra ali meio que sob demanda, e nós falamos agora há pouco do impacto disso. Você vai ter, a qualquer hora, a todo momento, alguém batendo na porta do seu departamento de compras e pedindo para comprar alguma coisa, porque já não se trabalha mais com compras programadas. Ou o contrário disso, você tem um calendário de compras, mas é um calendário extremamente rígido, um calendário extremamente moroso, porque coloca todas as categorias, todas as classificações na mesma página, e isso gera também desperdício de tempo. Então, o que acontece? A matriz de Krauske, ela é um framework, ela é um painel, e ela classifica os itens por categorização. Ela não coloca todos os itens no mesmo tempo para aquisição, numa mesma cesta de negociação. O que a matriz de Krauske faz? Ela olha para os itens de uma maneira individualizada, por categoria, e ela também leva em consideração
qual é o impacto daquele item ou daquela categoria dentro do negócio da organização e olha também qual é o risco de fornecimento. Lembra que eu falei de uma maneira muito suave, mas muito leve, sobre finanças corporativas e qual é uma das funções e dos objetivos que a teoria de finanças corporativas ela traz? Sobre a gestão do recurso, a maximização do recurso, mas também olha para o risco sendo gerenciado. Então, o fato é que a matriz de Kraussky, ela classifica os itens, ela olha qual é o impacto desse item que foi classificado para o negócio e olha qual é o risco de fornecimento que esse insumo ele tem. Então, essa matriz, o que ela faz? Ela colabora, ela auxilia para que a gente consiga, no meio de toda essa identificação, fazer o quê? A gente possa olhar para quais os itens que são estratégicos. Quais são aqueles ali que eu vou ter que ficar despendendo uma atenção diferenciada? Quais são os itens que são não críticos? Então, quais são os itens que eu consigo gerenciá-los de uma forma mais eficiente? Toda esse roteiro e essa dinâmica e esse objetivo da matriz de Kraussky, ela permite, de fato, então, que as empresas elas façam o quê? Elas aloquem esses recursos de uma maneira mais estratégica. Então, com isso, eu acabo fazendo uma otimização do processo de compras e eu consigo garantir o fornecimento de produtos, né, ou de serviços, depende da configuração que a sua organização ela esteja presente, mas que existe um cunho essencial ali dentro. Então, tudo isso nós vamos hoje abordar na matriz de Kraussky, que vocês vão perceber que essa matriz ela é uma matriz de fato estratégica para finanças corporativas, tá? Então, bem, a matriz de Kraussky, eu trago a vocês aqui uma apresentação onde o enfoque dela é uma visão geral, tá? Nós falamos agora há pouco na lâmina anterior sobre que ela visa a alocação de recursos, não é? E visa também uma disponibilidade daquele produto ou daquele insumo para uma atividade essencial. Então, essa matriz, a matriz de Kraussky, ela é imprescindível dentro de uma gestão de compras e uma gestão de supply chain, tá? Ela foi desenvolvida, por isso que o nome dela é matriz de Kraussky, ela foi desenvolvida na década de 80, e quem a desenvolveu foi um profissional chamado Peter Kraussky, onde ele fez a classificação de compras e distribuiu ela com base em 2 critérios. Qual foi o primeiro critério que ele usou? Poxa vida, qual é o impacto no resultado financeiro que existe dentro da aquisição dos itens? E nós falamos isso agora há pouco, também, lógico, o tempo ele é um tempo relativamente pequeno, dentro de tanta complexidade que é a área de finanças corporativas, e a gente está falando de uma área que contribui muito para essa, que é o quê? Que é a área de suprimentos, ou supply chain management, ou o próprio departamento de compras, né? Mas nós falamos isso agora há pouco, que é o seguinte: um balanço patrimonial ele tem uma fórmula, né? A sua fórmula é a seguinte: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Em nossa escola, que nós estivemos para aplicar um PDP na cidade de Manaus, eu gostaria até de mandar um grande abraço aos nossos alunos que concluíram o PDP em gestão da cadeia de supply. Nós fizemos muito esse link, né? Ligamos muito essa parte de impacto que o departamento de compras, que a área de suprimentos, ela tem
no resultado financeiro. Então, tem muita gente que está muito preocupado com o estoque. Ah, mas o estoque não pode crescer, o estoque está muito alto. Só que ele esquece que, como a fórmula do balanço patrimonial é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, e que no ativo onde se concentram os bens e no passivo se concentram as dívidas, que no ativo é onde são destinados ou aplicados os recursos, e no passivo, né, são onde é feito, de onde são os financiamentos, a fonte ou a origem dos recursos. O que eu quero dizer com isso, na verdade, não eu, mas simplificar o que a contabilidade gerencial nos proporciona, nos ensina, é que não existe bem sem dívida. Então, o ativo, ele é fruto de uma dívida que foi construída. Dívida essa que pode ter sido comprado a prazo ou pode ter sido comprado à vista. Então, Krausik, quando ele categorizou e fez a classificação dos itens, ele olhou exatamente qual era o impacto do resultado financeiro. Porque se eu compro e não consumo, eu vou ter estoque. Se eu compro e não consumo, além de ter o estoque, eu vou ter a dívida para pagar desses fornecedores que são uma fonte e que financiam os ativos, financiam a empresa com a venda de seus produtos para receberem a prazo. E o segundo ponto em que ele utilizou desse critério era o grau de risco associado, né? E um dos riscos associados dentro de um departamento de compras e de uma área de suprimentos, qual é? É o fato de você ter a demanda, mas você não ter o produto para vender. Então, com isso, a matriz ela tem um desdobramento onde ela divide, né, em 4 quadrantes, tá? E divide em 4 tipos de produtos também. Então, o que ela faz? Ela exige diferentes abordagens dessa gestão estratégica, gestão e estratégias de fornecimento. Ela oferece essa matriz que nós chamamos e conhecemos também como um framework. E esse framework ele tem uma estrutura para que, diante dessa estrutura e dessa alocação que é feita através da matriz de Krausik, nós possamos tomar decisões estratégicas em relação aos itens de compra. Então, ao invés de meu dia de compra é todo dia 5, todo mundo tem que mandar os pedidos e fica aquele volume onde muitas das vezes o gestor ou a própria diretoria acredita com isso que ele vai conseguir preço, né? Mas, na verdade, o que vai ocorrer é que você terá uma compra que não será tão efetiva assim, e eu não estou falando de eficiência, de nem eficácia, estou falando de efetividade, que é o que gera impacto nas organizações e é a correlação entre o que eu deveria produzir, o que eu posso produzir e o que eu produzi, né? Então, esse framework, ele é um framework que olha, mas com muita profundidade para o departamento de compras e como é que o departamento de compras gerenciará isso com os demais stakeholders da organização. Então, essa matriz de Krausik, ela é extremamente colaborativa. Por quê? Porque ela também passa a estreitar uma relação melhor com a sua cadeia de fornecedores, onde eles conseguem entender, né, quais são os fornecedores mais adequados para a organização. É identificado quais são as oportunidades que a gente tem para racionalizar e gerenciar melhor os riscos de forma eficaz. Então, ou seja, de maneira em que eu consiga ali atender ao resultado da empresa.
Então, um ponto importante que eu quero trazer sobre risco, e inclusive, se não me falha a memória, é o Winston que fala sobre risco. Ele diz que é impossível eliminar risco, mas é possível gerenciá-los. A matriz de Krauss, ela permite com que esses riscos eles sejam gerenciados de maneira mais eficaz. Então, matriz de Krauss trata-se de algo que nós podemos ter na mão e você pode implantar na sua instituição uma gestão extremamente poderosa, né, para que você consiga ter uma gestão de aquisição, ou uma gestão de compras, ou uma gestão de suprimentos, dependendo de como você aborda, de como é, na verdade, a estrutura da sua organização. Mas o fato é que essa ferramenta, uma vez implantada e continuamente revisada, ela permite com que você faça uma gestão de recurso mais estratégico e mais eficiente. Lembrem, nós acabamos de falar 3 coisas que são confundidas muitas das vezes. Falamos em efetividade, falamos em eficácia e, por fim, agora nós falamos em eficiência. Efetividade, eu acabei de dizer para vocês, é o impacto que é gerado entre a relação do que eu poderia produzir, minha capacidade, e o que eu produzo, tá? Ela é um produto, na verdade, de uma equação ou de uma adição que é eficiência e eficácia. Então, significa que quando eu desejo fazer pela implementação ou pela adoção da matriz de Krauss para dentro da minha organização, a minha gestão vai ser mais estratégica. Por quê? Porque ela vai mirar exatamente naquilo que gera valor, criação de valor sustentável para a organização, mas com mais eficiência, ou seja, com um custo menor e uma produtividade maior. Eu também trago aqui, embora a gente já tenha falado de uma forma bem resumida ali na frente, que a origem de Krauss, ela foi, de fato, gerada, concebida por Peter Krauss. Ele trabalhava na McKinsey Company e era um consultor sênior. Falamos que isso era na década de 80, né? Então, essa ferramenta foi uma ferramenta que eles adotaram de uma maneira muito rápida, né? Ela foi adotada de uma forma bem rápida por todas as empresas do mundo, porque essa ferramenta trouxe o contexto da eficácia dentro. E o contexto da eficácia dentro é exatamente o contexto de que a eficácia, ela privilegia, ela aponta, ela mira, de fato, para o resultado, para que a gente consiga atender o resultado esperado de uma organização, seja por meio das metas, seja por meio dos indicadores. Eu não gosto de dar muito ênfase sobre metas e indicadores, porque muitas vezes as organizações elas são muito presas nisso. Isso é como se você colocasse ali ela num trilho, e desse trilho qualquer percalço que se tem nele, ele descarrilha. Então, o que eu gosto sempre, na verdade, de que quando a gente fala na eficácia e no resultado, é olhar o que isso criou de valor sustentável para as organizações. Então, a origem foi, de fato, que as empresas, as organizações no mundo inteiro, elas entenderam que a matriz de Krauss era uma matriz de gestão de compras estratégicas, né, porque visava exatamente a criação de valor, não visava muitas vezes o tempo, não visava muitas vezes ali só uma visão única de estoque. Só que é o seguinte, o tempo, ele evolui. E o tempo, ao longo em que ele passa, que as horas correm, os minutos também, lógico que essa matriz, ela passou e com certeza vai passar por várias adaptações e também de aperfeiçoamento. Por quê?
Porque é o seguinte, nenhuma linha de negócio é igual, gente. Uma fábrica, ela funciona, ela se comporta, ela tem rotinas diferentes de um hospital, por exemplo. Um hospital opera, ou seja, trabalha, tem ali as suas rotinas, diferentemente que a aviação. Então, a matriz de Krauss, que ela não é uma matriz rígida, que serve somente para um determinado ambiente, mas ela é adaptável. Ela pode ser aperfeiçoada. Eu posso olhar para o ambiente empresarial onde eu estou, ver qual é a evolução constante e adaptá-la. Evidentemente que ela traz ali na sua algo em sua essência, que é o quê? Que é a categorização, que é a classificação dos itens por categoria, para que isso não se torne ali, você coloque tudo quanto é tipo de produto ou de insumo ou de matéria-prima que você vai comprar. Então, ela tem exatamente essa origem, tá? E ela, com isso, traz a sua importância e suas aplicações na gestão empresarial. Então, bem, a crucialidade dela, no tocante ao que a gente fala da importância para a organização, é que, ela fornece uma abordagem onde ela estrutura os insumos. Nessa estruturação, ela permite que a análise e a tomada de decisão em relação às aquisições, mas também como nós vamos gerenciar esses fornecedores. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos ao longo desses 25 anos de carreira que nós temos e completamos agora no dia 25 de novembro. E um deles é justamente como muitas vezes o comprador ele acredita que o trabalho dele termina quando ele manda o pedido. E, na verdade, não funciona assim. O comprador ele precisa gerenciar o seu fornecedor. E o fornecedor precisa efetivamente cumprir os prazos de entrega dos quais ele, em proposta, se compromete. A matriz de Krauss, quando ela categoriza e identifica, ela, de fato, proporciona exatamente uma tomada de decisão em relação ao que vou comprar e de quem eu vou comprar. E o resultado que essa matriz ela traz é que, ela resulta efetivamente em redução de custo. Segundo, ela também trata de uma maneira muito diferenciada a mitigação de risco de fornecimento. E uma coisa vai puxando a outra. Então, quando eu tenho uma redução de custo envolvido num processo quando eu aplico a matriz, por conseguinte, eu também passo como eu gerencio ali os meus fornecedores, né? A matriz me permitiu identificar isso e tomar as decisões com quem serão os meus business partners, quem serão os meus parceiros, eu também acabo fazendo o quê? Mitigando os riscos de fornecimento. E também começo a identificar possíveis oportunidades de melhorias contínuas. Então, a matriz gera esses resultados positivos. E nós falamos isso agora há pouco na lâmina anterior. A matriz de Krauss, que ela pode ser aplicada em qualquer instituição, em qualquer organização, em qualquer que seja a categoria dela, né? Onde ela se enquadra. Então, ela é aplicada em diversas indústrias e ela também tem a capacidade de se adaptar à particularidade de cada setor, porque qual é o objetivo, né? Ou uma estratégia, ela nada mais é do que um modelo de negócio, e o modelo de negócio precisa ter e apresentar vantagens competitivas.
é a matriz de Krauss, que uma vez aplicada, com todos esses componentes e esses resultados que ela gera, de fato é para a obtenção ou para geração de vantagens competitivas. O fato é que a matriz, ela tem em sua característica, de fato, a aplicação, a adaptabilidade, dependendo do segmento. Agora, evidentemente que é necessário com que os gestores, aqueles que são os capitães ali, os capitães, na verdade, perdão, os capitães ali do barco, os líderes, os heads, precisam ter conhecimento não somente da matriz de Krauss, mas também do seu negócio. E aí, eu comentei isso com vocês também no começo da nossa live, exatamente que a intenção nossa é sempre não somente ou tão somente trazer o componente prático, o componente executivo, mas é trazer os fundamentos teóricos da matriz de Krauss, trazer a teoria para dentro do âmbito executivo, porque isso há uma dificuldade muito grande de aplicabilidade. Então, bem, a matriz de Krauss, o que ela faz? Ela olha para a necessidade de gerenciamento estratégico dos insumos e dos materiais. Então, não é comprar por comprar, não é adquirir por adquirir, mas é fazer o quê? É gerenciar de maneira estratégica os insumos e os materiais que são utilizados ou consumidos na organização. Então, a matriz de Krauss, ela emana o fator da importância, né, de que nós temos de segmentar os itens. De novo, não colocar todo mundo no mesmo balaio ali, porque o que eu quero é preço, é ter uma negociação, é ter um bom volume. Não, eu preciso segmentar os itens de compra de acordo com os 2 critérios que nós vimos na matriz de Krauss, que lá no começo. Quais foram? Uma, a questão do impacto financeiro, e a segunda foi a mitigação no risco de fornecimento. Então, esse é o fundamento teórico, são os fundamentos teóricos da matriz de Krauss. Então, ela trabalha em como a gente enfatiza essa necessidade, que eu não posso só olhar o custo, sabe? Não, o meu trabalho aqui é só o trabalho da negociação, né? Eu brigar por centavos. Às vezes você briga por centavos, você gasta um esforço enorme, mas você consegue analisar qual é o impacto financeiro, muitas das vezes, desse gasto que você tem? Porque se você está brigando por centavos, mas essa compra não é uma compra que, em quantidade, ela é volumosa, você está perdendo tempo. Então, a teoria que ela existe, né, como uma sombra, eu poderia dizer, sobre a matriz de Krauss, é que ela tem um olhar que vai muito além do custo dos insumos. Mas ela olha qual é o peso, a importância que determinados insumos e suas categorias elas têm para a organização. O mercado é extremamente volátil, né? Eu acabei, inclusive, de compartilhar com a nossa comunidade Golden Alumni, que ontem foi anunciado que a taxa Selic subiu 1%. Então, imagina que no começo do ano, e eu tenho acompanhado muito isso na minha revista eletrônica, há algumas publicações exatamente voltadas para a análise da macroeconomia e do ambiente em que nós nos encontramos. Então, você imagina que era projetado uma Selic de 9%. E nós chegamos ali o ano com 12,25%. Então,
o mercado é extremamente volátil. E a cadeia de supply chain, ou supply chain management, ele também tem uma complexidade muito grande. Então, Krausik, quando ele concebeu e criou a matriz, exatamente olhava para essas duas lentes, a lente da maleabilidade e a lente da imprevisibilidade. Então, é importante que a gente entenda que os fundamentos teóricos de Krausik serviram exatamente para isso. E a abordagem de portfólio na gestão de compras. Então, o que acontece? Krausik, como ele segmenta os itens, o grupo, como é que ele passa, então, a interpretar, né, dentro de um cronograma de compras, vamos assim falar, eu não posso dispor o mesmo nível de energia que eu disponho para um determinado tipo de segmento, sendo que no outro ele não quer energia que eu vá dispor, que eu vá despender. Ele quer o quê? Ele quer ali, na verdade, em que eu, de fato, faça uma negociação mais rápida ou que eu desenvolva fornecedores em contrato de fornecimento. Então, com isso, os recursos são alocados de uma maneira muito mais eficiente, ou seja, um custo menor, produtividade maior, e a minha priorização, ela vai ser o quê? Naqueles itens que são itens mais estratégicos. Então, as organizações, quando elas trabalham com a implantação ou quando elas têm a matriz de Krausik ali já rodando bem, o que ocorre? Ela tem um olhar, né? Lembra que nós falamos do gerenciamento de fornecedores? Ela tem um olhar mais denso, mais profundo para fornecedores chaves. Então, com isso, ela faz o quê? Ela começa a atenuar risco de fornecimento. Quando ela atenua risco de fornecimento, o que ela faz? Ela garante, né, com que produtos e serviços essenciais estejam ali à disposição da demanda que foi criada, que foi gerada ou que existe. A matriz de Krausik, ela traz um processo otimizado de compra. Ela reduz custo, mas também melhora na qualidade dos produtos e serviços, e eu crio um vínculo ali com o meu cliente. Então, essa matriz, eu diria para vocês que ela é imprescindível, tá? Dentro de uma abordagem de portfólio. Então, ou seja, eu vou utilizar como exemplo aqui um hospital. Então, a partir de hoje, eu vou criar agora um cronograma de compras. Peguei a matriz de Krausik aqui, nós vamos ver depois o conceito de uma maneira mais refinada, mas eu peguei aqui a matriz de Krausik. Na matriz de Krausik eu identifiquei quais são os itens, então, que são estratégicos, os não estratégicos, e tenho aqui. Vou criar um portfólio. Esse portfólio que eu criei aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, eu vou segregar por medicamento, material descartável, material médico hospitalar. Mas peraí, eu acabo olhando aqui que medicamento, eu tenho um insumo que ele tem um impacto muito grande pelo seu volume de consumo, não pelo seu preço, né? Mas o preço per capita que eu estou falando, tá? Porque quando eu junto o volume ao preço, aí o que ocorre? Eu tenho um impacto financeiro grande. Então, eu olho e digo o seguinte, olha, a linha de soros, que são ou eletrólitos, eu não posso comprar no mesmo pool, no mesmo pacote, na mesma cesta. O que eu vou fazer? Eu vou separar. Então, essa abordagem do portfólio na gestão de compras, ela faz com que os itens eles sejam classificados de acordo com a sua importância, sem eu colocar em risco o fornecimento. Bem,
mas simplesmente não dá para decidir as coisas assim, pessoal. Quando eu aplico, né, ou implemento a matriz de Kraussky, tá? Eu vou precisar também fazer algo que é muito desprezado nas organizações, que se chama políticas. Então, eu tenho que ter uma política de compra mais eficaz. Onde essa política de compras, ela é quem vai definir a regra do jogo, juntamente com o cronograma. O que eu vou comprar, de quem eu vou comprar, quando eu vou comprar, como eu vou comprar. Então, todos os fatores e todas as nuances ali envolvidas no processo de aquisição, né? A política de compras, ela é quem vai, de fato, documentar, oficiar aquilo que foi gerado a partir da matriz, tá? Então, lógico, sempre considerando a disponibilidade, sempre considerando quem são os fornecedores que têm essa disponibilidade. Lembrando que não está aqui na apresentação, mas eu faço questão de dar ênfase e notoriedade na importância de uma seção que existe dentro das organizações e principalmente dos hospitais, que se chama Comissão de Padronização de Medicamento. Então, vejam, a matriz de Kraussky, uma vez implantada, ela se relaciona, ou melhor dizendo, ela se desdobra em cronograma de suprimentos ou cronograma de compras, política de suprimentos, tá? Ou política de compras, e comissão de padronização de medicamentos, de materiais, de como é que é chamado aí na sua empresa. Bem, estamos chegando já na cerne da matriz de Kraussky. Então, a matriz de Kraussky, eu disse para vocês que ela se assemelha a uma matriz de SWOT com 4 quadrantes, a matriz de Kraussky da mesma maneira, e ela divide os quadrantes da seguinte forma. Primeiro quadrante, ela identifica os produtos estratégicos. Então, o que é que define um produto estratégico, professor Israel? O que é que define um produto estratégico é o seu alto impacto financeiro, tá? E o alto risco de abastecimento. Você entende, então, por que o tema do nosso, o ARMAP, ele é chamado de matriz de Kraussky, uma ferramenta estratégica para finanças corporativas? Por quê? Porque a matriz de Kraussky, ela identifica o quê? Identifica, primeiro, os produtos estratégicos, tá? Com alto impacto financeiro e alto risco de abastecimento. Então, esses itens, meus amigos e todos que estão participando conosco da nossa live, eles deveriam ser aqueles que demandam uma atenção, mas muito especial, da equipe de compras. Olha, eu vou abordar um assunto aqui, e esse assunto, tá? E esse assunto, com certeza, tem sido um assunto muito presente, mas muito presente nas organizações, tanto que eu até escrevi um artigo sobre isso. Qual é o assunto? É o assunto de que hoje se tem uma febre em que as organizações estão fazendo compras via e-commerce em Mercado Livre. Compradores que estão demandando um tempo enorme, porque a diretoria ou os gestores estão olhando somente custo, que não é nem custo, é preço. Então, os itens onde os compradores deveriam mais despender
tempo, eram nos itens estratégicos, que são aqueles que têm um custo muito, um alto impacto financeiro e um alto risco de fornecimento. Então, hospitais, usando como exemplo, imagina, antibióticos. Você possui antibióticos que uma ampola custa em torno de R$210, R$290. Você tem antibiótico que uma ampola custa R$690. Então, são esses itens em que a equipe de compra deveriam demandar uma atenção muito especial. Por quê? Tem um alto impacto financeiro, mas qualquer interrupção na sua cadeia de abastecimento, de suprimentos, de reabastecimento, elas afetam de maneira significativa as empresas, as organizações. Então, esses produtos, eles devem serem tratados de uma maneira estratégica, e quando nós falamos estratégica, nós falamos exatamente, vamos pensar em business partner, em parceiros de negócio, em fornecedores. E se eu consigo ter, dentro do meu portfólio e dentro da praça em que eu estou, se eu consigo diversificar e desenvolver fontes alternativas de suprimentos, em investimentos em inovação e qualidade, eu preciso, de fato, fazer esse tipo de gestão. Então, os produtos estratégicos, eles são classificados por Krausky, e nós conseguimos, nas organizações, também classificar dessa maneira. A segunda classificação, ele chama de itens de alavancagem. Então, são o seguinte, são itens que eles têm um impacto financeiro muito alto, tá? Mas o risco dele de fornecimento é muito baixo. Ele representa oportunidades para negociações favoráveis com fornecedores. Agora, lembra que nós falamos que há uma complexidade grande dentro da área de suprimentos, mas há também uma volatilidade no mercado, por isso que a matriz ela não é rígida. Ela determina que sejam considerados esses quadrantes nela. Mas vocês sabiam que um insumo ele consegue ter uma mudança de um item de alavancagem para um produto estratégico? Vamos exemplificar aqui para vocês. Pandemia. Itens de alavancagem de alto impacto financeiro, mas de baixo risco de abastecimento. Luva é um caso. Antes da pandemia, um item de alavancagem. Máscara, item de alavancagem. O que aconteceu no período de pandemia? Um item de alavancagem se tornou um produto estratégico. Por quê? Ele tinha um alto impacto financeiro e tinha um alto risco de abastecimento. Então, imagina quantas instituições, quantas organizações, quantos hospitais não sofreram com isso. Porque talvez poderiam não ter cronograma de suprimentos, uma política de compras, uma comissão de padronização, né? Poderiam não ter um cronograma de suprimentos, poderiam sequer não devem ter uma matriz de Krausky implementada. Então, vocês percebem como a complexidade da cadeia de suprimentos, juntamente com a volatilidade do mercado, um item que era um item de alavancagem, aparentemente, torna-se um produto estratégico e depois da pandemia muda. Então, imagina que quando há essa alteração, não é, entre os quadrantes, você com certeza deve aplicar uma estratégia diferente para aquisição. Por quê? Porque, olha, o item de alavancagem, nós vimos aqui, eles têm um impacto financeiro alto. O risco de abastecimento é baixo. E aí, o que eu tenho disponível aqui? Eu posso negociar com os fornecedores.
eu quero alcançar melhores condições comerciais, eu quero alcançar redução de custo. Então, a estratégia que envolve o item de alavancagem, qual é? É eu consolidar o volume de compra. E aí, com isso, eu estabeleço contratos de longo prazo e continuo na busca por fontes alternativas de fornecimento. Então, olha como ela é diferente lá dos produtos estratégicos. Eu tenho que gerir os produtos e pensar em parceiros. Por quê? Porque eles têm um custo alto e eles também têm um risco alto de desabastecimento. Então, quando uma luva sai de um item de alavancagem para um produto estratégico, e eu quero continuar comprando, tratando a luva como item de alavancagem, o que vai acontecer? O meu custo vai onerar. Ele aumenta, o custo da minha empresa vai aumentar. Ou se não, eu só vou comprar agora sob demanda. Alguém disse que faltou, eu vou comprar. Mas como você vai fazer se o mercado estava racionado naquele momento? Máscaras de TNT que custavam centavos. Você chegava a pagar R$12, R$15, R$20 numa máscara no período da pandemia. O terceiro item é o item tático. Então, o item tático, diferentemente do produto estratégico, diferentemente da alavancagem, ele tem o quê? Ele tem ali um baixo impacto financeiro. Só que ele traz, de uma certa forma, uma visão antagônica ao produto estratégico. Que o estratégico qual é? Alto impacto financeiro, alto risco de abastecimento. O de alavancagem, alto impacto financeiro, baixo risco de abastecimento. Já o tático é baixo impacto financeiro e alto risco de abastecimento. Então, tratam-se de produtos ou de serviços que eles não requerem com que haja um grande investimento de capital. Então, não tem um custo alto, a gente está falando aqui de centavos ou de valores que podem relativamente ser alto, mas o consumo é muito baixo, o risco de abastecimento é baixo. Então, ou seja, a escassez e a variação na qualidade, elas podem afetar a operação. O impacto é baixo, o impacto financeiro, mas o risco é muito alto. Então, como é que eu tenho que aplicar a gestão? Lá no estratégico, eu tenho que trabalhar com parcerias, com fornecedores, e eu preciso diversificar minhas fontes de suprimentos e investimentos em inovação e qualidade. Na alavancagem, eu preciso fazer o quê? Eu preciso consolidar o volume de compra. E preciso estabelecer contratos de longo prazo e buscar por fontes alternativas de fornecimento. Já no tático, o que eu tenho que fazer com o tático? O tático requer que eu fique em constante monitoramento o mercado. Eu fique olhando, mas o que esse mercado fala? Né? Tem um mercado que é comum, que é um item tático, né? Chama-se lanceta, né? Que é aquela nada mais é do que compõe junto com eles, na verdade, não é nem a lanceta, é a tiraglicemia para medir a glicemia dos pacientes. Isso é um item que o impacto financeiro dele é baixo, mas o risco de desabastecimento dele, por que é alto? Porque você tem uma quantidade muito resumida de fornecedores. Por fim, você vai ter ali os itens não críticos. Então, os itens não críticos, eles não têm impacto, o impacto financeiro deles é baixo. E segundo, o risco de abastecimento também deles é baixo. Então, esses itens, eles são representados pelo aquilo que é rotineiro nas empresas, tá? Então, geralmente o valor dele é muito baixo e a complexidade é muito baixa. Eu vou usar um exemplo para vocês. Material de escritório, material de expediente, isso são itens não críticos e que muitas das vezes o comprador, evidentemente que ele é demandado para isso, ele gasta um tempo enorme na negociação,
na identificação do produto, ele quer negociar centavos. Trata-se de um item não crítico quando a gestão desses itens ela deveria ser delegada ou o processo deveria ser automatizado. Mas eu não estou falando lá do e-commerce, eu estou falando, na verdade, de automatização de processo ou delegação. Porque você tem que gastar sua energia, lá, é aqui no produto estratégico, é aqui no de alavancagem, no tático. Olha como a matriz de Krause, que ela traz harmonia, ela balanceia exatamente as prioridades de um departamento de compras ou de uma área de suprimentos. Então, como é que a gente pode fazer a implementação prática da matriz de Krause? Tá? Bem, não dá para qualquer pessoa fazer. Eu já de antemão vou dizendo isso para vocês. A matriz de Krause, ela exige, primeiro, uma análise extremamente pragmática com um alto nível de critério daqueles itens que são adquiridos dentro da organização. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer... não, amanhã eu vou pegar aqui, vou riscar 4 quadrantes, vou identificar... Não, é uma análise criteriosa. Lembra que eu falei da comissão de padronização de medicamento de material para hospitais, que é imprescindível que se tem? Mas junto com a chamada CIPAM, que é a Comissão Interna de Produtos, Medicamentos e Materiais, você também tem que ter uma padronização definida para imobilizado, uma padronização definida para as outras categorias, ela vai entrar exatamente aí. O critério que se terá para olhar os itens que são adquiridos na organização. Bem, o que se leva em consideração, tá? O impacto disso. Então, de novo, será se de fato, por exemplo, uma caneta para o administrativo, ela tem um impacto no processo produtivo? O impacto dela é mínimo. É diferentemente de uma medicação que você falta no centro cirúrgico, numa UTI, numa unidade de internação. Israel, então quer dizer que o material de expediente, todo o material de expediente não impacta? Evidentemente que não. Olha o que nós estamos falando aqui e apresentando. Leva em consideração fatores como impacto no processo produtivo. Por que eu digo isso? Que depende, por que a análise deve ser criteriosa? Porque o material gráfico, se ele faltar dentro do centro cirúrgico, ele traz um impacto no processo produtivo. Então, olha como eu preciso olhar os itens de maneira pragmática, sabendo onde esse item é utilizado e qual é o impacto dele dentro da cadeia produtiva. Olhar qual é a disponibilidade no mercado e como é que eu posso, vejam, se eu não me falho a memória, essa é a terceira vez que nós estamos aqui falando sobre desenvolvimento de fornecedores, né? Estão vendo que a gente aponta pela terceira vez isso? Então, eu deixei essa pirâmide, tá? Aí pronta. E essa pirâmide pronta, de fato, exatamente deixa o seguinte. Primeiro passo, identificação e classificação. Eu vou precisar coletar os dados, vou ter que, nessa coleta de dados, olhar sobre qual é a criticidade desse item para aquela organização e qual é a complexidade da cadeia de suprimentos e o impacto financeiro. Então, novamente, vejam que a gente traz aquela mesma informação daquela lâmina lá atrás. Volatilidade do mercado e complexidade da cadeia de suprimentos, né? Aqui eu chamo um terceiro componente, que é o impacto financeiro. Eu identifico e classifico os itens, levando em consideração
esses três pontos, tá? Criticidade dele para a organização, complexidade dele na cadeia de suprimentos e qual é o impacto financeiro. Depois eu desço para a segunda camada da pirâmide, ou para a segunda parte da pirâmide, análise criteriosa. Eu olho quais são os impactos no processo produtivo. Eu olho para a disponibilidade do mercado. Eu olho qual é a possibilidade que eu tenho para desenvolver fornecedores alternativos. Terceiro, eu tomo as decisões. Quando eu cumpro com o requisito 1 e 2, isso me possibilita com que essa decisão seja tomada de maneira embasada, ou arrimada, ou consubstanciada, ou alicerçada, ou estruturada. Ou seja, eu preciso ter concretude para tomar uma decisão no momento em que eu for implementar na prática a matriz de Krauge, tá? A identificação e classificação dos itens de compra em relação à importância estratégica e o poder do mercado são fundamentais para a aplicação da matriz. Então, eu vou olhar sempre qual é o impacto financeiro disso, qual é o risco que eu tenho de abastecimento e qual é o impacto se isso faltar na minha organização. Não sei se vocês até então têm alguma pergunta a fazer, tá? Mas eu quero trazer aqui, de maneira bem rápida, as vantagens e desafios da utilização da matriz. Primeiro, ela vai beneficiar sempre a gestão de compras. Isso é fato. Por quê? Porque eu não vou colocar todo mundo no mesmo pacote, todo mundo na mesma cesta. Eu vou aprender, a identificar e a priorizar quais são os itens críticos. Não é tudo que vai ser crítico para mim. Ou como a maioria das empresas, elas acabam ali, isso realmente é uma cultura que se tem, que é a seguinte: tudo é urgente, tudo é crítico. E isso drena o esforço da área de compras. Isso drena, isso corrói ali, isso suga, porque ele poderia estar olhando para um item estratégico. Mas como a gente colocou tudo no mesmo balaio, ele está despendendo força, esforço, tempo, inteligência, poder de barganha no item onde não é crítico. Então, o benefício de uma matriz implementada para a gestão de compras é que eu identifico e priorizo quais são os itens que são críticos. Por tabela, eu passo a fazer uma alocação adequada de recursos. E olha, gente, esse ponto aqui, quando eu trago para vocês que é uma alocação adequada de recursos, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu, na verdade, estou querendo dizer com isso o seguinte, que essa alocação de recursos não é só recurso financeiro, recurso de tempo, recurso de intelectualidade, porque eu estou empregando capital intelectual numa negociação. Então, a matriz de Krauge, ela permite com que, de fato, eu tenha mais assertividade naquilo que eu estou me propondo a fazer. E, por consequência, eu tenho redução de custo e eu passo a ter, ao invés de ficar tendo que negociar centavos, não, tira aí 10%, tira aí R$10, tira aí R$5, eu passo a desenvolver parceria com mais concretude com os meus fornecedores. Lógico que há desafios na implementação, tá? A matriz de Krauge que tem suas vantagens, porém, ela apresenta alguns desafios nele. E um deles é o seguinte, lembra que o primeiro slide, esse slide anterior fala na identificação e na análise? Aqui, uma das dificuldades da implementação é exatamente a coleta e análise de dados para a classificação dos itens. Elas podem requerer uma complexidade. Olha, eu vou falar, na verdade, estou falando de uma maneira muito zoom, muito para dentro do segmento hospitalar,
porque são os últimos 12 anos onde eu tenho vivido nesse ambiente, tá? E um deles qual é? De fato, muitas vezes, a quantidade de transações que são realizadas por fora do sistema. São insumos que são adquiridos, são comprados, mas você não consegue ter essa rastreabilidade dele porque foi por dentro do sistema, foi comprado por fora, foi comprado pelo caixinha. Gente, isso inviabiliza a coleta e análise de dados, porque dado, onde é que a gente vai buscar os dados? É no RP da empresa. É no sistema que a empresa tem. Não é fora. Se a informação está fora, eu não tenho dado. Então, isso pode ser muito complexo se a sua instituição ela é uma instituição que, de fato, não prioriza com que a trafegabilidade de todas as informações sejam por dentro do sistema. Só que também pode haver resistência nessas mudanças. Por quê? Porque isso mexe não somente com a área de suprimentos, mas isso atinge a todos os stakeholders, ou seja, as partes interessadas da organização. E essa mudança de paradigma, essa resistência, na verdade, na mudança de paradigma, ela pode fazer o quê? Dificultar a implementação da matriz. Não, tá bom a gente comprar desse jeito aqui, né? O camarada que faz lá o PCP, o planejamento, talvez para ele esteja bom dessa maneira. Acabou, manda comprar, do que, de fato, trabalhar na identificação, trabalhar na coleta, trabalhar na construção, de fato, dessa matriz. E aí, lembra do que nós falamos e apresentamos? A matriz olha para quê? Alto impacto financeiro, segundo alto risco de fornecimento, abastecimento ou suprimento. Por isso que a matriz é uma ferramenta estratégica. Bem, a vantagem, eu coloquei aqui também, é que ela permite uma visão clara, objetiva, sobre o produto, sobre o serviço, sobre o insumo, sobre a matéria-prima que eu vou comprar. Isso melhora e otimiza o meu poder de negociação juntamente com os fornecedores, e eu consigo ter um alinhamento mais estratégico, mais inteligente com os objetivos da empresa. Então, uma das vantagens, das muitas vantagens que a utilização da matriz de Krauss proporciona, de fato, é a visão estratégica. É a visão estratégica, que é a visão da criação de valor sustentável, de geração de valor. Então, é importantíssimo destacar que isso amplia a visão e a gente e os departamentos de compras, áreas de compras, setores ou suprimentos, dependendo novamente de como a sua organização chama, alcunha isso, de fato, proporciona o quê? Com que você vá despender energia e esforço naquilo que gera impacto para a instituição. Procurem casos de exemplos de sucesso. A nossa live aqui, a gente já tem mais de 1 hora que estão abordando sobre esse assunto, mas eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: procurem casos concretos. Eu posso trazer uns no segundo, o Armap que a gente vai ter, nesse caso não mais esse ano, só no ano que vem agora, mas eu posso trazer alguns. Existem muitos casos ou case de sucesso de pessoas que implantaram a matriz de Krauss, que eu mesmo, nos hospitais por onde passei enquanto executivo da área de finanças corporativas, implantei, posso também trazer, mas o meu contato também está no LinkedIn, a gente pode trocar informações ali, tá bem? Bem, a matriz, ela se aplica também, como eu disse, né, no começo, em empresas diferentes, de diferentes setores. Ela tem uma versatilidade muito grande e eu posso aplicar ela com sucesso em qualquer que seja a empresa. Essa adaptabilidade, ela é imprescindível porque ela não deixa a matriz presa. Eu posso usar ela num processo industrial,
eu posso usar ela numa companhia de tecnologia, eu posso usar ela num comércio, eu posso usar ela numa prestação de serviço. Então, as empresas, elas conseguem aproveitar essas vantagens competitivas que a matriz de crowd que pode proporcionar, exatamente pela gestão estratégica das suas aquisições. E isso, independentemente do segmento em que elas atuam. E eu gostaria de deixar as considerações finais, e não sei se nós vamos ter ainda algumas perguntas, tanto para quem está participando aqui no LinkedIn, quanto para o pessoal que está conosco na live do Instagram. E aí eu até peço desculpas ao pessoal da live do Instagram, que nós não conseguimos compartilhar o material pelo Instagram, somente pelo LinkedIn, tá bem? Mas eu vou abrir depois para perguntas, se tiver observações, mas as considerações finais e perspectivas futuras. A matriz de Krauss oferece sempre uma visão muito ampla, tá? Dos itens que são adquiridos pela empresa. 2, essa visão ampla, ela proporciona uma tomada de decisão mais simplificada, mais fácil, porque eu tenho uma clareza maior do nível de criticidade dos itens, porque eles podem ser estratégicos, como eles podem ser táticos, né? Como eles podem ser de alavancagem, como eles podem ser não críticos. Então, isso facilita muito a minha tomada de decisão e também facilita muito a gestão. Outra, a ferramenta ela é extremamente adaptável às mudanças do mercado. Ela sente o mercado, ela sente as novas demandas das empresas e, com isso, ela garante ali a sua relevância, a sua eficácia para finanças corporativas. Volto a usar como um exemplo muito vivaz que nós temos aqui. De novo, os itens como máscara, luva, na época da pandemia. Ela se adapta às mudanças do mercado e às novas demandas das empresas. As empresas, naquela época, tiveram um sobrepreço enorme. Nós tivemos que encontrar outras alternativas. Então, isso me fez lembrar muito aqui o caso do próprio álcool em gel, né? Carbopol, que era uma matéria-prima do álcool em gel, ficou em falta. E aí, o que não era autorizado a fazer, passou a ser autorizado, que era o fracionamento ali de galões de álcool em gel que eram comprados, porque os sachês que vinham ali, em que a gente empurrava apertava via dispensa, tinha acabado. Então, olha como a matriz de Krauss, ela traz eficácia e é relevante para finanças corporativas. Bem, eu também não poderia deixar de falar um pouco de uma parte que me traz muita... na verdade, eu tenho muito apreço por essa área, que é a área de tecnologias avançadas. A matriz de Krauss, ela pode se integrar com tecnologias avançadas. E, dentre elas, eu estou exatamente falando aqui, não somente do Big Data, mas estou falando da inteligência artificial. Tá? Essa integração permite com que a classificação desses dados, lembrando, precisa estar por dentro do sistema, tá? Ela precisa integrar, conversar. E no momento em que ela integra e conversa, ela faz o quê? Ela aprimora a análise e a classificação dos itens. Então, é importantíssimo que toda a área de suprimentos possa ter um flerte, um apego, uma predileção, ela possa ter ali, de fato, uma proximidade e uma intimidade com tecnologia, tá? A matriz, ela é contínua, mas ela garante que ela seja uma empresa, seja uma ferramenta, de fato, muito valiosa para as organizações. Então, essas são as considerações finais daquilo que a gente apresentou a vocês. Nós ainda temos algumas pessoas que estão conectadas na live, tá? E temos também no Instagram.
né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que deseje fazer. Eu estou aqui para responder. Priscila entrou conosco aqui no Instagram. Tudo bem, Pri? Tudo bem, tá no trânsito. Bom. Bem, eu acredito que a gente não deva ter nenhuma pergunta, mas eu estou e sou muito presente no LinkedIn. Faremos mais ainda eventos online para a nossa comunidade, tanto alumni, quanto também para as nossas conexões no LinkedIn. Então, quero agradecer aí a paciência, quero agradecer a participação de todos que conseguiram firmes aí aguentarem todo esse tempo, tá bom? Então, qualquer necessidade de contato, agradeço ao César Carvalho aqui pelo seu comentário, pela sua participação. Bem, os meus contatos estão no LinkedIn. Inclusive, tem muita gente que às vezes me pede meu número de telefone pelo chat, mas o meu telefone ele está disponível lá nas observações, no meu perfil no LinkedIn. Então, o meu WhatsApp está lá. Se precisarem fazer algum contato, a gente ali está à disposição e vai ter a maior satisfação. Então, quero me despedir aqui de vocês, desejar uma boa noite. Já são 20h38 horário de Brasília, 7h30 em Manaus, né? Mas quero agradecer, deixar vocês aí um grande abraço e até a próxima, pessoal.